Dia 9. O que é ser perseguido por causa da justiça? O texto de hoje nós temos em Mateus capítulo 5, verso 10, o nosso Senhor disse: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Jesus havia acabado de afirmar que os que têm fome e sede de justiça serão fartos. No entanto, agora, ele declara que esses mesmos serão perseguidos por causa da justiça. Agora eu pergunto, você já foi perseguido por causa da justiça? Seguir a justiça de Deus, com certeza, não é um caminho de aprovação e aplausos do mundo. Jesus nos advertiu que, ao buscarmos viver conforme os princípios do reino dos céus, enfrentaremos oposição. Ele mesmo foi rejeitado e perseguido e seus seguidores não estão isentos dessa realidade. Se o mundo os odeia, saibam que primeiro odiou a mim, disse Jesus em João 15, verso 18. Vejam os discípulos de Cristo. Eles foram humilhados, açoitados e proibidos de falar em nome de Jesus. Eles enfrentaram perseguições com alegria porque sabiam que estavam participando dos sofrimentos de Cristo. Essa alegria não era baseada nas circunstâncias da vida, mas na certeza de que o reino dos céus lhes pertencia e que suas tribulações eram temporárias diante de uma glória eterna. Agora, o que significa realmente ser perseguido por causa da justiça? Ser perseguido por causa da justiça significa ser perseguido por causa de Cristo. Significa enfrentar resistência, oposição ou sofrimento por viver segundo os valores de Deus e proclamar sua verdade. Essa perseguição pode variar de intensidade, desde zombarias, agressões físicas ou até mesmo a morte, como muitos mártires enfrentaram. No entanto, meus irmãos, o motivo é sempre o mesmo. Uma vida dedicada à verdade de Deus incomoda o sistema de um mundo que jaz no maligno. A questão é, será que estamos dispostos a suportar a oposição por amor a Cristo? Hoje, em muitas partes do mundo, a perseguição se manifesta de maneiras diferentes. Pode ser a exclusão social, a perda de oportunidades ou o desprezo por não se conformar com os padrões mundanos. Mas, independente da forma, a promessa de Cristo permanece. Grande será a sua recompensa no reino dos céus. Veja, o reino dos céus é a recompensa. Jesus nos lembra que a glória que nos aguarda supera qualquer sofrimento presente. O apóstolo Paulo, que conheceu perseguições de perto, escreveu: As aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8, verso 18. Essa promessa não é apenas uma esperança futura, mas uma força que nos faz esquecer do passado e nos sustenta no presente. Saber que somos cidadãos do reino eterno nos dá coragem para permanecer firmes, mesmo em meio às tribulações. Veja algumas dicas como perseverar nesse momento de perseguição. Primeiro, mantenha os olhos em Jesus. Ele é o exemplo perfeito de perseverança e confiança no Pai, mesmo em meio ao sofrimento. 2. Fortaleça-se na palavra de Deus. As Escrituras são nosso alicerce em tempos de oposição, lembrando-nos da promessa de Deus. 3. Ore pelos perseguidores. Exatamente. Jesus nos ensinou a orar pelos que nos maltratam, mostrando o amor de Deus mesmo diante do ódio. E 4. Busque apoio na comunhão. A igreja, por exemplo, tem de ser uma família que nos fortalece e nos encoraja a permanecermos fiéis em tempos difíceis. Será que estamos prontos a sofrer por causa da justiça e assim permanecermos fiéis e firmes, confiando que o reino dos céus é a nossa recompensa? Pense nisso e que o Senhor nos fortaleça e nos ajude a perseverar em meio às provações, sempre com os olhos voltados para a eternidade. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.